Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar aqui mais uma videoaula, mais um módulo da nossa apostila. O módulo que a gente vai trabalhar hoje, pessoal, é o módulo de fruto e semente, dando continuidade aí à parte de botânica da nossa frente 4. Ele se encontra no módulo 8 da apostila de vocês, na frente 4. Tá? Então, nesse módulo a gente vai trabalhar duas estruturas importantíssimas aí das angiospermas, que são elas o fruto e a semente, certo, galera? Então, o fruto e a semente são duas importantes estruturas que surgiram. O fruto é uma novidade evolutiva, como nós já vimos das angiospermas, mas a semente ela já havia surgido desde as gimnospermas, ela já tinha tido a sua importância evolutiva lá atrás e ela continua aqui nas angiospermas. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a característica morfológica desses órgãos, como que eles atuam na natureza, qual a importância deles evolutiva para essas plantas, para esses grupos de plantas que apresentam eles. Certo? Então vamos lá, começando a falar aqui do nosso fruto, certo? O fruto a gente viu na aula passada, a parte da fecundação, que é o momento de encontro dos gametas, a formação do tubo polínico. Inclusive está aqui a imagem, vamos dar uma ampliadinha nela para a gente rever. Então nós temos aqui o tubo polínico sendo formado pelo grão de pólen. O grão de pólen pousa sobre o estigma da flor. Os núcleos passam então aqui por dentro do tubo polínico. Aqui nós temos um núcleo vegetativo e aqui os dois núcleos espermáticos. E esse tubo então ele vai se formando até chegar no saco embrionário. Quando ele chega no saco embrionário, um dos núcleos espermáticos, o primeiro núcleo espermático se funde aos núcleos polares, dando origem ao endosperma, ao albúmen, que é aquela substância nutritiva que fica no interior ali da semente para nutrir o embrião. Já o outro núcleo, por sua vez, ele se funde à oosfera, que é o gameta feminino, e eles ambos juntos ali, fecundados, formam então o embrião, que é a semente, que é o que está no interior da nossa semente aqui. Muito bem. Então o fruto ele é extremamente importante porque ele é o responsável pela dispersão da semente no ambiente terrestre. Quando as plantas desenvolvem a estrutura do fruto, isso favoreceu e muito a adaptação dessas plantas ecologicamente falando ao seu ambiente, visto que o fruto ele é levado por algum agente dispersor e essa semente então ela vai ter uma chance muito maior de cair num ambiente aonde ela não chegaria, né? Então, nas gimnospermas, por exemplo, a gente já vê o surgimento da semente. Então, por exemplo, você tem uma ave que se alimenta do pinhão, por exemplo. Então, essa ave ela vai levar essa semente para algum local onde ela com certeza vai dispersar isso, vai cair no solo, dando origem a uma nova planta. Então, a vantagem é exatamente essa. Antes, quando as plantas não tinham fruto, elas ficavam restritas a ambientes e a expansão desses vegetais era muito difícil. Então tá aqui, o fruto ele surge a partir do desenvolvimento do ovário, como nós falamos, essa estrutura aqui em volta da flor, isso é o ovário, tá? Após a fecundação, é claro. A transformação do ovário em um fruto é induzido pela ação hormonal. Então nós temos alguns hormônios, como as auxinas, as citocininas, a gente vai falar isso numa outra ocasião na parte de hormônios, de fito-hormônios, os hormônios vegetais. Então os hormônios são os responsáveis por direcionar esse desenvolvimento do ovário aqui da flor a formar o fruto. Tá? Em alguns casos, existe a formação de fruto mesmo sem haver a polinização. Então o fruto ele pode se formar mesmo sem a polinização. A gente tem até alguns casos como a partenocarpia, que é um caso de fruto sem semente. Então, o fruto, em alguns casos, ele pode se desenvolver mesmo que não houve a polinização, mesmo que não houve aquela parte da troca dos gametas entre as flores. Tá? E as duas funções aqui, para a gente fechar essa parte introdutória, o fruto atua na proteção da semente, do embrião. O embrião está protegido ali dentro, E a segunda função é, obviamente, a dispersão dele no ambiente terrestre. Eles são os grandes responsáveis aí pela expansão das angiospermas no ambiente. É uma característica exclusiva de angiosperma, então o fruto, nenhuma outra planta que nós estudamos dos outros 3 grupos apresentavam essa estrutura e agora é uma estrutura existente, importante e favoreceu aí, juntamente com a flor, a grande adaptação que nós temos
dessas plantas ao nosso ambiente terrestre. Muito bem. O fruto, ele é dividido em 3 porções aqui nessa imagem do pêssego que a gente pode ver, né? Ó, o fruto ele é dividido em 3 porções. A casquinha do fruto aqui que você está vendo, do pêssego aqui, ó, a parte mais externa é o epicarpo. A parte da polpa do pêssego aqui, a parte que nós comemos, a parte comestível, né? É o mesocarpo. E essa parte aqui em volta da semente, a semente está dentro dessa casca, tá, gente? Essa casca aqui é um envoltório duro, protetor da semente, nós chamamos de endocarpo. Então lá dentro, se você quebrar esse caroço, a gente chama isso popularmente de caroço, o endocarpo, né? Se você quebrar ele, lá no interior dele você vai encontrar a semente. Esse conjunto de 3 peças que nós temos aqui, o epicarpo, o mesocarpo, mais o endocarpo, as 3 porções do fruto, nós damos o nome de pericarpo. Então o pericarpo é o conjunto da somatória dessas 3 porções, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Beleza, galera? Muito bem, então. Vamos prosseguir aqui. Dispersão de fruto. Assim como nós vimos lá nas flores, a polinização, nós tínhamos agentes que eram os agentes chamados polinizadores, né? Aqueles responsáveis por levar o grão de pólen de uma flor para outra. Então lá a gente viu o vento, a anemofilia, a ornitofilia, a entomofilia, os insetos, as aves, os morcegos até mesmo, né? A água. Aqui não é diferente. Aqui nós temos também um processo parecido com a polinização, porém aqui é a dispersão do fruto. Nós temos também agentes dispersores do fruto, ou agentes dispersores da semente, tanto faz. Nós temos a primeira imagem aqui, ó, esse fruto é um fruto seco, leve. Quando ele cai da árvore, ele sai girando. Ele vai girando com o vento, porque ele é muito leve, ele tem essas asas, ele é alado. É um fruto alado, a semente está aqui no meio. E ele vai secando, secando, até que ele se desprende da árvore. E ele vai girando. É muito interessante, ele vai que nem um girocóptero. Lembra aqueles brinquedos que tinha antigamente? Então ele sai girando, girando, até que ele cai no solo, onde ele vai germinar a sua semente. Aqui nós temos um outro tipo que também vai ser arrastado aí, né? Ele vai ser preso em algum animal que vai passar por ali, vai grudar nessas estruturas onde abrigam a semente. Aqui nós temos os animais também, os mamíferos, as aves, né? Olha que legal essas imagens aqui. Aqui nós temos um pássaro se alimentando de um fruto. Aqui nós temos um outro pássaro. E aqui nós temos um coco, né? Olha que legal, a dispersão dele é feita pela água. Então, esse fruto ele é levado pelas correntes marítimas aí, de um lugar para o outro. Chegam até mesmo a atravessar continentes. Olha que legal isso. Então, a grande vantagem do fruto é essa. O fruto ele pode ser disperso no ambiente terrestre, ele pode ser levado aí por vários agentes dispersores, que são os mais diversos, né? Desde vento até passando por animais, até mesmo a água, como nós vimos. Tá? Então essa é uma característica interessante e importante que nós precisamos conhecer aí dos frutos. Só cuidado para não confundir dispersão com polinização, tá, galera? Eu já vi em algumas provas aí, a galera pode confundir. Polinização é uma coisa, polinização é o ato do grão de pólen ser levado de uma flor para outra. Isso é bem antes do fruto, tá? E a dispersão é o ato de levar a semente até o solo, até o substrato. Quem que vai fazer isso? Os agentes dispersores. Então, cuidado para não confundir polinização com dispersão, porque são 2 processos diferentes, embora um pouco parecidos aí pelos agentes. Mas eles são processos diferentes e eles têm funções diferentes também. Beleza? Muito bem. Quanto ao tipo de fruto, tá? Então, nós temos aqui, em relação à natureza do pericarpo. Então, nós temos os frutos carnosos, né? Eles podem apresentar um pericarpo suculento e ele pode ser de 2 tipos. Ele vai ser ou drupa ou baga. Tá? Olha que nomes interessantes. Drupa e baga. O que seria a baga? A baga geralmente são frutos que têm sementes livres, tá? Soltas, livre. Você tira ela facilmente do fruto, você separa ela do fruto com facilidade. Ah, professor, dá um exemplo aí. Nós temos a melancia, o melão, né? A berinjela, o pepino, a uva, o tomate, olha aqui os exemplos, goiaba, laranja, você tira a semente com facilidade, você separa ela do fruto. Então a gente chama isso aí de baga. E uma regrinha fácil aqui para vocês associarem a baga também, geralmente a baga ela tem várias sementes, muitas sementes, tá? São frutos chamados de frutos polispérmicos, porque eles apresentam um grande número de semente. Já a drupa é o contrário, né? A drupa é uma única semente,
tá? Geralmente, não é uma regra isso, tá? Mas geralmente é uma única semente presa ao endocarpo. E esse endocarpo ele geralmente é duro, que foi o caso do pêssego que a gente viu ali agora há pouco, né? A manga é um bom exemplo, o abacate é um bom exemplo. Então, você tem que quebrar aquele caroço, geralmente está dentro do caroço que você vai encontrar a semente. O coco. Então, esses frutos nós chamamos de fruto do tipo drupa, quando é difícil de separar a semente do fruto. Quando a semente sai fácil, é baga, e quando tem várias sementes também. Tudo bem, galera? Muito bem, então. Então, falamos aqui sobre o tipo de pericarpo do fruto, se ele é baga ou se ele é drupa. Aqui nós temos na imagem, olha que legal, aqui essa imagem é ótima para a gente entender isso. Aqui nós temos a imagem do pêssego novamente, né? Só que uma foto aqui. Então, a gente viu aqui ó, o mesocarpo, a parte da polpa do pêssego. Aqui dentro nós temos o endocarpo. Tá? Isso tudo ainda é parte do fruto. Lá dentro do endocarpo, se a gente quebrar ele, tá aqui a imagem, olha aqui ele quebradinho, nós temos essa sementinha. Essa aqui, de fato, é a semente. O endocarpo, ele simplesmente protege a semente, né, do ambiente, ali dos predadores e tal. Então, a semente fica guardadinha aqui dentro. Quando esse pericarpo, ou melhor, quando esse endocarpo for lançado no solo, o bicho vai comer o pêssego e vai largar esse caroço. Esse caroço vai cair no solo, vai se deteriorar e vai liberar a semente. A semente, por sua vez, vai fecundar, dando origem... Vai fecundar não, perdão, vai germinar, dando origem a uma nova planta. Nessa imagem ao lado, a gente tem uma baga, que é um mamão. Olha que legal, o mamão cortadinho no meio aqui, ó. Dá pra ver certinho as 3 porções, ó. A casca dele aqui é o epicarpo. A parte vermelhinha que a gente come aqui é a polpa, é o mesocarpo. E essa parte amarelinha que vocês estão vendo aqui em volta, né? Essa parte é o endocarpo. Essa parte amarelinha que fica em volta das sementes aqui, ó. Tipo uma gosminha que ninguém come isso, né? Essa parte é o endocarpo, tá? Então, ela que vai... A gente vai observar aqui nesse fruto as sementes soltinhas, né? Você consegue tirar elas com facilidade. As sementes já ficam expostas dentro do fruto. Você corta o fruto e já vê a semente. Diferente do pêssego. O pêssego, quando você corta ele, você não vê a semente. Você vai ver só o endocarpo aqui, que é o caroço. Tá? Aqui não. Aqui as sementes já estão expostas. Beleza? Deu para entender a diferença de drupa e baga? Muito bem. Vamos embora. Outras classificações que a gente tem aqui para fechar a parte de fruto é o tipo de fruto. Nós temos 3 classificações aqui. A primeira delas é o fruto classificado de acordo com o pericarpo. E aí a gente pode ter 2 frutos, os secos e os carnosos. Isso é fácil também de entender, né? A ervilha, né, o feijão, castanhas, eles são frutos do tipo secos. O pericarpo deles é pobre em água. Você pegar uma castanha do Pará, lembrando que você, quando come a castanha do Pará, você está comendo a semente, mas aquela parte externa dela é seca. Ninguém come aquilo, aquela casca, né? Então aquilo lá é um fruto do tipo seco. O fruto carnoso é o fruto que tem uma polpa no seu interior. Ele tem bastante líquido, ele tem bastante água, tem substâncias nutritivas, ele tem vitaminas, tem proteínas. Então, aí nós temos uma série de frutos conhecidos, né? O limão aqui na foto, a maçã, laranja, né, o mamão, todos eles têm pericarpo do tipo carnoso. Tudo bem? Beleza. Ao lado aqui nós temos uma segunda característica que é a deiscência. Deiscência significa a queda da semente, do fruto, né? Ele deiscente significa que ele se abre e rompe as suas sementes. Então nós temos aqui o fruto deiscente, né? Então quando ele está pronto para liberar suas sementes, ele abre sozinho. Né? Então ele se rompe o fruto e as sementes caem de dentro dele. Opa, vamos voltar aqui. Então as sementes caem de dentro dele, né? E vão para o solo diretamente. Aqui nós temos uma vagem. A vagem é o fruto da ervilha aqui, ó que legal. E as ervilhinhas aqui são as sementes. Então quando esse fruto está maduro, ele rompe a casca, as sementes caem então e germinam no solo, certo? Já o fruto indeiscente é um tipo de fruto que ele não abre nunca, tá? Ele vai ficar sempre envolvendo aquela semente ali no seu interior. Ele vai ter que se degradar, se degenerar para expor as sementes. Então o pericarpo ele não abre, não há saída da semente. Ela vai ficar sempre guardada. Então tem que ter um agente que vai lá consumir, comer aquilo, para que ele possa expor a semente para que ela germine no solo. Tá? Então a maioria dos frutos que a gente conhece aí, que a gente come, das frutas, né, que são comestíveis, aí eu chamo de fruta com A no final, que é aquela que a gente come, que a gente compra na feira para comer. E fruto é tudo que é
o abrigo da semente, né, que as angiospermas produzem, todos são frutos, mas fruta são aquelas que são comestíveis por nós humanos, certo? E por último, a última característica é quanto ao número de sementes. Então, o fruto ele pode ser monospérmico, o próprio nome diz, uma única semente, ou polispérmico, várias sementes. Então, um exemplo aqui ó, do monospérmico, temos um abacate, né, o próprio pêssego, e aqui nos polispérmicos nós temos o melão, a melancia, a laranja e etc. São os frutos que apresentam um grande número de sementes, ou pelo menos mais de uma semente. Certo, galera? Muito bem, então. Vamos continuar aqui. O próximo slide que nós temos, a gente vai falar um pouquinho do tal do pseudofruto, né? A palavra pseudo significa falso e fruto, fruto, obviamente. Né? Então, quando nós dizemos que um fruto é falso, significa que ele não é originado a partir do ovário da flor. Quando nós vimos a definição de fruto, a gente entende que fruto é o ovário da flor, que ele vai se entumecer de líquidos, de materiais nutritivos e vai abrigar a semente. Muito bem. Mas nem todo fruto que nós conhecemos, que nós chamamos de fruto, ele é originado do ovário. Então, por isso a gente chama eles de pseudofrutos ou falsos frutos. Tá? Então, a porção comestível, aqui a definição não é o ovário. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, a maçã. Essa parte toda que a gente come da maçã, ela não é o ovário que se desenvolveu, tá? Ela é o receptáculo floral. Olha que legal, aquela base da flor. Nós temos a flor embaixo dela, aqui nós temos uma base, um receptáculo. O ovário está dentro desse receptáculo. Então é aquele receptáculo que vai se entumecer de materiais aí, dando origem ao pseudofruto da maçã. A parte do fruto, de fato, é essa partezinha apontada aqui que nós estamos vendo aqui, ó. No interior da maçã comida, aqui, ó que legal, tá vendo aqui a sementinha lá dentro? Esse envoltóriozinho aqui, essa parte branca, durinha da maçã que ninguém come, né? Parte que a gente despreza da maçã, ela é de fato o fruto. E toda a porção externa aqui da polpa dessa maçã, ela é na verdade o receptáculo floral. Por isso que nós chamamos de pseudofruto. O caju também é o mais famoso dos pseudofrutos, né? O caju, o fruto dele é a castanha, galera. Olha que louco. Essa parte que você está vendo aqui, isso aqui é o fruto. Toda a parte da polpa do caju aqui, que a gente faz o suco, a parte adocicada que a gente utiliza para fazer um monte de coisa, essa parte, na verdade, é um pseudofruto. Ela é o pedúnculo, ela é o cabinho da flor. Lembra da flor? Ela está presa num cabinho, no caule da árvore, da planta. Então, aquele cabinho se torna o caju que nós comemos. E essa parte aqui da castanha do caju, ela toda é o fruto de fato. Tá? Então, isso aqui apenas é o fruto. O resto, toda essa parte polposa, cheia de líquidos aqui, isso aqui é um pedúnculo floral. Resumindo, é o cabinho da flor. Tá? Então essa parte se torna a parte comestível do caju. O morango é um pseudofruto também muito interessante. Cada pontinho pretinho desses que vocês veem no morango, cada pontinha dessa aqui, é um fruto do tipo seco. Ele então é um conjunto de pequenos frutinhos, tá vendo? Cada pontinha dessa é um fruto seco, que é chamado de aquênio. Cada cabecinha pretinha daquela. E o receptáculo floral, novamente aqui, né, igual a maçã, o receptáculo floral é a parte comestível do fruto. É essa parte que ficou aí, então, entumecida de líquidos, de materiais do fruto. Certo? Receptáculo floral, no caso do morango. E o último exemplo que nós temos aqui de pseudofruto é o abacaxi. O abacaxi, na verdade, ele é um conjunto de frutos. Então, cada pedacinho desse aqui, cada escaminha dessa que vocês têm no abacaxi é um frutículo. Então ele tem um conjunto de vários frutículos formando uma infrutescência. Então o abacaxi tem frutículos, na verdade, ele é um conjunto de pequenos frutículos, certo? Então, os 4 exemplos aqui que nós temos são os pseudofrutos. Então tá aqui, ó, no caju ocorre a hipertrofia do pedúnculo floral, na maçã, na pera, e no morango é o receptáculo floral que se desenvolve. Então, ou seja, qualquer parte da flor que não for o ovário, que der origem aí a um fruto, nós chamamos ele de pseudofruto. Beleza, galera? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de semente agora. As sementes. Aqui de cara na imagem nós temos uma ampliada, né? Bem legal essa imagem dessa semente aqui, né? Nós temos uma semente já em germinação. Olha que legal, ela já está rompendo aí a sua teca, a sua carapaça e liberando já as porções aqui do vegetal que vão para a parte
externa do solo, né, do substrato. Muito bem, a semente ela é uma estrutura extremamente importante para a adaptação às plantas, né, das gimnospermas e das angiospermas ao ambiente terrestre. Por quê? Primeiro porque elas são extremamente resistentes. Né? A semente ela tem uma casca dura. Isso em comparação aos esporos que a gente viu lá em Bryophyta e Pteridophyta, lá era esporo, né? O esporo ele era muito frágil. Então, o tempo de permanência dele no ambiente antes da germinação era muito curto. Então, ele tinha que ser muito rápido o desenvolvimento do esporo. Mas agora, tendo a semente, não. A semente elas podem ficar muitos períodos em dormência. Olha que negócio fantástico isso. Significa que essas sementes, elas podem ficar guardadas em algum ambiente por muitos períodos, assim, até por anos, né, antes de germinar. Na verdade, ela vai ter fator de germinação, a gente vai falar disso daqui a pouco. Esses fatores são os fatores que vão causar aí a germinação da semente, que é o caso da água, da temperatura, isso tudo interfere no desenvolvimento da germinação da semente. Então elas podem ficar longos períodos, muitos períodos mesmo. Tem até uma história interessante de um museu na Inglaterra. Esse museu ele guardava uma série de amostras de plantas fósseis, de plantas que já não existem mais no planeta Terra. E existiam várias amostras ali, né, um herbário, onde tinham vários tipos de plantas que já nem existem mais no planeta Terra, mas as sementes estavam ali preservadas em gavetas e tal. E esse museu pegou fogo, tá? Houve um incêndio lá de proporções enormes, destruiu aquele museu, principalmente essa área onde eram guardadas essas sementes fósseis. E aí acontece o quê? Os bombeiros, quando eles foram apagar o fogo desse museu, a água entrou em contato com essas sementes que vieram ao solo, obviamente, que foi tudo destruído. A casca dessas sementes preservou elas. E aí, quando os bombeiros molharam aquilo, a água deu start e essas sementes germinaram. Depois que os cientistas entraram ali para ver o estrago, eles encontraram várias daquelas sementes germinadas por causa do contato que elas tiveram com a água. Olha que história interessante. Então, as sementes elas podem ficar longos períodos aí, de anos até, guardadas em estado de dormência, né? Elas ficam quietinhas ali, apenas vivendo, dependendo dos nutrientes que elas têm ali no seu interior, que é o albúmen, o endosperma que nós já falamos. Então, aquele embrião consegue ir se nutrindo ao longo desse período que ele vai ficar fora do substrato, certo? Então, elas podem ficar dormentes. Muito bem. Vamos continuar aqui. A semente, ela tem algumas porções importantes. Vamos falar a parte morfológica agora, né? Então, aqui nós temos uma semente de milho e ao lado uma semente de feijão. Aqui duas sementes bem interessantes. Uma de dicotiledônia e outra de monocotiledônia, para a gente dar uma comparadinha nela aqui. Então, as três porções básicas de uma semente são embrião, a reserva nutricional, que é o endosperma, e o revestimento protetor, que seria a casca da semente. Então, ela tem três partes. A parte do embrião, propriamente dito, que é a planta que vai se desenvolver ali dentro, né? A nutrição, que é o endosperma, e o revestimento, que é a casquinha da semente, tá? Aqui nós temos uma semente básica, né? Duas sementes básicas aí, clássicas. Nós temos uma porção chamada de radícula. O próprio nome diz, radícula vem de raiz. Então é aquela primeira raizinha que vai sair de dentro da semente quando ela germinar. Aquele primeiro ramo de raiz. É a porção do embrião que dá origem à raiz. Já o caulículo, então temos radícula, é a primeira porção que dará origem à raiz. E o caulículo é a porção que dará origem ao caule daquela planta. Tá? Então, as primeiras porçõezinhas que se formam dentro da semente. A gêmula é a porção que dará origem às partes aéreas. Está aqui, ó, essa porção aqui é a gêmula. Tudo isso aqui, ó, o caulículo está aqui nessa imagem. Aqui a gente vê a radícula. E essa porçãozinha aqui é a gêmula. E da gêmula partem, então, as folhas primordiais, né? As primeiras folhinhas aí que vão dar origem à parte aérea da planta, né? A parte clorofilada do vegetal. Os cotilédones são aquelas folhas embrionárias que ficam guardadas dentro da semente e elas armazenam nutrientes do albúmen. Então o albúmen fica mandando nutriente para o embrião vai armazenando esse albúmen dentro dos cotilédones. Por que isso? Porque quando aquela semente germina, os cotilédones são aquelas primeiras folhinhas que saem de dentro da semente.
E como aquela planta ainda ela é muito jovem, ela é uma plântula, ela não consegue desenvolver a fotossíntese. Então ela precisa de nutrientes, ela tira esses nutrientes dessas primeiras folhas aí, dessa primeira porção, que são os cotilédones da planta. Então, o cotilédone nada mais é do que uma folha embrionária que vai armazenar nutrientes para que essa planta consiga se sustentar até que ela já esteja pronta para realizar a fotossíntese. Conforme ela vai crescendo, após alguns dias, ela já começa a desenvolver a capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir da energia luminosa. Beleza? Lembrando, gente, que esse albúmen que eu tanto falo aqui para vocês é aquele mesmo albúmen lá da aula passada que veio da fusão dos dois núcleos polares com um dos núcleos espermáticos do grão de pólen. Eles se fundiram, formaram uma estrutura triploide. Por que triploide? Porque foram dois núcleos polares haploides mais um núcleo espermático haploide. Juntando os três, nós temos então uma estrutura triploide, que também é chamada de endosperma, tá? Ela é essa substância nutritiva que vai atuar aí no interior da semente, sustentando o embrião. Beleza? Muito bem. Nós temos dois tipos de germinação. Vamos falar de germinação agora. Germinação, obviamente, é o momento em que as partes vegetais saem de dentro da semente, tá? Então nós chamamos isso de germinação. Aqui nessa imagem nós estamos vendo uma germinação, olha que legal. Né? A sementinha está liberando uma raiz para baixo aqui na parte inferior do solo. E a outra está liberando, a outra porção aqui está liberando as primeiras folhas, né? Aqui, ó. Então, cada uma está indo para o seu devido lugar, né? Ó, a raiz, a radícula está indo em direção ao solo, né? E a folhinha está vindo em direção à parte externa, aérea, né? Para fora do solo. Então, tem duas formas aqui de germinar esta planta. Tem a germinação epígia. Os cotilédones não se elevam acima do solo, tá? Eles ficam, então, os cotilédones ficam embaixo da terra, que é esse caso dessa primeira imagem que nós estamos vendo aqui. Já a germinação hipógea, os cotilédones... Opa, perdão, gente, desculpa, eu me enganei aqui, perdão. Os cotilédones, eles vão para a parte externa, tá? Os cotilédones saem aqui, ó, essa imagem aqui, ó, os cotilédones para fora do solo. E a germinação hipógea é essa outra aqui, ó, desculpa aí, gente, meu erro, falha minha. E essa imagem aqui, a gente está vendo os cotilédones permanecendo enterrados, ó, eles estão embaixo da terra. Olha que legal. Então isso aqui geralmente ocorre nas monocotiledôneas, né, a hipógea. E a epígia, que é essa que os cotilédones saem do solo, né, só fica a raiz lá embaixo do solo, tá vendo? Ó, quando fica só a raizinha, aí a gente tem uma hipógea, uma germinação hipógea. Quando sai outras porções aqui, né, ou melhor, quando ficam outras porções embaixo da terra, nós temos a germinação do tipo epígia, ou seja, os cotilédones ficam enterrados aí. Beleza? Muito bem. E agora, para a gente, né, quase terminar a nossa aula aqui, a gente vai falar dos fatores de germinação, a parte mais técnica, funcional aí da semente. Então, quais são esses fatores? São 4 eles, né? Água, oxigênio, luz e temperatura. Se você tiver esses 4 fatores aí, depende, claro, de cada espécie de planta, de cada tipo de semente, da quantidade desses fatores ou a necessidade que ela tem do contato com esses 4 fatores, mas as plantas dependem deles. Água, oxigênio, luz e temperatura. Tá? Dentre eles, o principal, o que não pode faltar, em hipótese alguma, é a água. A água ela é o fator mais importante para a germinação de uma semente. Ela é a responsável por entrar em contato com a casca e ela então vai realizar ali, juntamente com os produtos daquela casca, uma reação enzimática que vai causar então ali o metabolismo, a quebra daquela casca, né? A imbibição, ela hidrata os tecidos e intensifica a atividade metabólica, porque o metabolismo estava quase a zero, de repente cai água. O que aquela água faz? Ela estimula o metabolismo, então aquela casca começa a se romper. Então algumas plantas dependem disso. Por isso que a gente vê no supermercado, né, naquelas seção de jardinagem de alguns supermercados, tem aquelas sementinhas que ficam lá para vender e elas ficam dentro da embalagem, quietinhas ali em dormência. Quando você coloca ela na terra e você rega ela e joga água, imediatamente aquela água já começa a acelerar as funções metabólicas daquela semente
e ela, alguns dias depois, já está germinando. Isso é muito legal, porque a gente vê, né, observa como é rápido ali o desenvolvimento de uma semente desde que ela tenha contato com a água. Embora os outros fatores também sejam importantes aí, mas a água ela é crucial. A água ela é o principal elemento aí que vai causar a germinação de uma semente. Muito bem. E por último, agora para encerrar a nossa aula de hoje, a gente tem aqui a classificação da semente com relação à reserva que ela tem. Ou seja, qual é o material que ela armazena no seu interior para nutrir aí esse embrião. Então, o primeiro tipo de semente que nós temos aqui, olha, o próprio nome já diz, ó, amilácea, ou seja, uma semente cuja principal reserva é o amido. E aí nós temos alguns exemplos aqui, ó, o trigo, o arroz, a aveia, a cevada, todas elas são sementes do tipo amiláceas, ou seja, elas são ricas em um polissacarídeo, um açúcar chamado amido. Né? Nós sabemos que o amido ele é um açúcar grande, né? Um polissacarídeo, e ele fica armazenado aí em algumas porções da planta, como é o caso da semente. Depois nós temos um outro tipo aqui, que são as aleuroamiláceas, que significa o quê? Além de amido, elas também têm proteína, tá? Elas têm proteínas aleuroamiláceas. Aqui temos o feijão, a ervilha e outros leguminosos, né? As oleaginosas, que são aquelas sementes que armazenam lipídio, óleo dentro delas. Aí aqui nós temos uma classe interessante, o girassol, o gergelim, o amendoim, a linhaça, né? Algumas castanhas que nós conhecemos geralmente são oleaginosas. Depois nós temos as aleuro-oleaginosas, que o aleura vem de proteína, então além de terem lipídio, elas também têm proteínas, que é o caso da soja e do algodão. E por último, as sementes do tipo córneas, que são aquelas que armazenam aí celulose, lembrando que a celulose também é um polissacarídeo, também é um açúcar de reserva, tá? Que pode atuar aí como reserva. Então nós temos o tremoço e o café, são dois tipos de semente. Aí o tremoço é aquela amarelinha que é usada como petisco em conserva, né? Então, essas sementes com relação à sua classificação. Bom, galera, é isso então, encerrada a nossa aula de hoje. A gente fica aqui com mais uma aula sobre frutos e sementes. Espero ter ajudado bastante vocês. Eu vou passar para vocês alguns exercícios aí em anexo para serem realizados. E depois eu vou marcar com vocês também uma videoaula aí para a gente tirar algumas dúvidas e até corrigir esses exercícios que nós temos feito juntos aí. Galera, saudade de vocês, muito obrigado. Bons estudos para vocês. Se cuidem aí durante o nosso período de quarentena. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.